Esse escândalo ele começa a tomar a dimensão que tomou a partir do momento que o governo Bolsonaro altera as regras e facilita que esse monte de identidade fantasma recebesse aquilo que a gente chama de um canal de desconto no INSS. Quando é que começou a explodir as denúncias? O Ministério Público Federal criou um grupo de trabalho dia 11 de abril de 2019. 11 de abril de 2019, ministro Lupe. Veio 19, nada. 20, nada. 21, nada. 22, nada. E as ACT se multiplicando, e as entidades fantasma crescendo, e as regras sendo mudadas pelo governo Bolsonaro, pelos seus agentes políticos e por essa organização criminosa dentro da estrutura do Estado, atuando de dentro para fora e de fora para dentro. E veja o senhor, não tem nenhuma denúncia, nenhuma investigação, nenhuma auditoria da CGU durante o governo Bolsonaro. Os inquéritos da Polícia Federal foram todos arquivados. E aí, o senhor mesmo aqui mostrou de forma muito clara, assume o nosso governo. Naturalmente, de uma forma republicana, manteve vários servidores de carreira, todos eles, com excelente currículo, que eram funções de chefia do governo anterior. Como é que a gente ia imaginar que essa gente fazia parte do bando criminoso que assaltou o INSS? Ninguém podia imaginar. Ninguém podia imaginar que o governo Bolsonaro tinha botado os bandidos para cuidar de uma coisa estratégica, para montar uma engenharia criminosa para roubar os aposentados e aposentadas. Foi isso que o governo Bolsonaro fez. Tanto é que quando perguntam aqui para o senhor hoje, mas e o fulano? Foi nomeado pelo Bolsonaro. Mas e o ciclano? Todos os nomes que foram perguntados aqui, os principais suspeitos de terem organizado essa trama criminosa, foram nomeados por quem? Pelo governo Bolsonaro. Foi durante o governo Bolsonaro que afrouxaram as regras de fiscalização. E vejam bem, prezado ministro, há uma relação direta entre as entidades fantasmas que ganharam a CT durante o governo Bolsonaro, o aumento das reclamações e a explosão dos descontos. Agora, o que a oposição não diz é que com a explosão dos descontos, nós desde 2023 agimos, e por isso essa quantidade enorme de descontos que foram suspensos. Por que foram suspensos? Por ação do nosso governo. Ao mesmo tempo que eles montaram o esquema criminoso, a engenharia criminosa em 22, que permitiu a explosão, na mesma proporção nós fomos impedindo que esses descontos acontecessem. E quando é que teve uma operação de verdade? Quando que a Polícia Federal investigou? Quando que a CGU investigou? Em que governo? No governo do presidente Lula. E Vossa Excelência demonstrou aqui, e chama de Vossa Excelência porque foi deputado como nós, e temos maior respeito pela sua história, pela sua trajetória, pelo seu trabalho. Nós, através da sua liderança, solicitamos mudanças, entre elas a biometria. Agora demorou, mas demorou por culpa do senhor? Não foi. Demorou da decisão tomada para colocar a biometria até ela ser implementada. Nós temos que descobrir em que caninhos que isso aí demorou, em que caninhos isso aí se perdeu. E na medida que nós fizermos essa investigação, eu estou convencido, ministro Lupe, nós vamos descobrir muita coisa. Quando a gente conseguir descobrir quem são os padrinhos políticos dessas entidades fantasmas que ganharam as ACTs do governo Bolsonaro, quem são os agentes políticos que atuaram para afrouxar as regras, para acabar com a necessidade do cidadão ter que autorizar o próprio desconto.
Quem é que promoveu as mudanças para permitir que o desconto passasse a ser eterno? Porque no final de 2022, eles fizeram, numa medida provisória, uma emenda que foi sancionada pelo Bolsonaro que disse, olha, a partir de agora o desconto é eterno. Não há mais a necessidade de renovação. E por isso que em 2023 e 2024 as coisas explodiram. Porque a organização criminosa deixou a estrutura, a engenharia criminosa montada dentro do aparelho do Estado, do aparato do Estado. E quem é que desbaratou a organização criminosa? O governo do presidente Lula. Quando que a CGU e a Polícia Federal teve liberdade para agir, para desbaratar a organização criminosa? Foi no governo do presidente Lula. Quando que foi devolvido para os aposentados o dinheiro que estava sendo roubado desde 2016, 2017, 19, 20, 21, pelo governo do presidente Lula? Portanto, Vossa Excelência faz aqui um depoimento que nos dá muita tranquilidade e nos dá muita informação para que a gente possa continuar investigando e poder chegar, de fato, nos autores intelectuais desse crime contra os aposentados, aposentadas, pensionistas, pessoas, às vezes, de baixa escolaridade, que sequer sabiam de que forma aquela trama estava sendo feita para tirar o dinheiro da conta das pessoas mais vulneráveis.